Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Vamos começar com a pergunta do salmista, está aí no verso 1. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Essa pergunta era muito pertinente porque havia muitos perigos no caminho do peregrino até chegar em Jerusalém. Havia perigo de salteadores e ladrões que ficavam esperando aquela época do ano exatamente para fazer o arrastão. Então, assaltavam os peregrinos e levavam os seus pertences, quando não a sua própria vida. Havia animais selvagens como leões e ursos no caminho também. Às vezes o caminho era íngreme e montanhoso, dependendo de onde ele vinha. Ele tinha que atravessar uma cordilheira que ficava mais ao norte de Jerusalém, onde o caminho era pedregoso, era sujeito a deslizamento de pedras e rochas. E durante o dia, dependendo da época do ano, o sol era muito escaldante, o sol da Palestina, muito forte. E as noites extremamente frias também. Havia perigos de dia e havia perigos de noite. Então, o peregrino, a caminho de Jerusalém, o homem temente a Deus, vulnerável, com sua mulher, seus filhos e levando animais para serem sacrificados, muita bagagem, ele então sente a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. Então ele pergunta: de onde virá o meu socorro? Eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer essa viagem sozinho, não conseguirei se eu não receber ajuda. Quem poderia socorrê-lo então em meio a tantas dificuldades? E ele faz essa pergunta depois de ele levantar os olhos para os montes. Elevo os olhos para os montes e pergunto: de onde virá o socorro? Ou seja, ele faz essa pergunta a si mesmo depois dele ter levantado os olhos para os montes. Havia muitos montes no caminho do peregrino para Jerusalém, mas eu não penso que ele aqui está se referindo aos montes que cercavam a estrada. Mas ele está levantando os olhos para os montes de sua terra natal, ainda distantes, os montes de Jerusalém, especialmente o Monte Sião, onde está o templo de Deus e onde estava a arca da aliança, o altar dos sacrifícios, onde os levitas celebravam o culto a Deus, onde os sacerdotes ministravam o perdão de Deus. É para lá, para aquele monte, que ele está levantando os olhos, para os montes de Israel, particularmente o Monte Sião, onde está o templo de Deus, símbolo da sua presença. E ele levanta os olhos para Sião e há uma súplica, há um pedido silencioso àquele que habita em Sião, àquele que habita nos montes de Jerusalém. Então essa expressão aqui, eleva os meus olhos para os montes, é uma expressão é um pedido de socorro ao Deus que habita no Monte Sião, o Deus que escolheu Jerusalém para ser o local da sua habitação. É para lá que ele eleva os seus olhos e é de lá que ele espera o socorro, como ele diz logo em seguida. A resposta dele vem no verso 2. Ele pergunta no verso 1: de onde virá o meu socorro? À medida que ele eleva os olhos lá para os montes de Jerusalém. E a resposta então está no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, ele sabe que o seu socorro não está na companhia de quem ele viaja. O socorro dele não está na companhia de outros homens, nas armas que eles estão levando para se defender, em algum tipo de equipamento. Não, a confiança dele e o socorro dele está exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra. Se Deus não socorrer, o salmista sabe que não virá socorro de mais ninguém. Se nossa ajuda não vier do alto, ela não virá também de mais lugar algum. Ele confia exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra. Por que ele menciona aqui
especificamente Deus como Criador nessa situação? A resposta é simples. Deus fez os céus e a terra, portanto Ele domina sobre as circunstâncias, Ele é Senhor de toda a criação. Nenhuma criatura tocará no salmista sem a permissão de Deus. E esse Deus usará todas as criaturas que Ele quiser para proteger o salmista. As dificuldades que vão acontecer no mundo do qual Deus é Senhor. O socorro do salmista está no Deus que fez todas as coisas, os céus, a terra, o mar, que criou os ursos, os leões, que criou as montanhas, os vales, que criou a raça humana. É nele que está o seu socorro. E ele lembra disso. Deus é quem o socorre, mas especialmente o Deus que fez os céus, a terra e o mar. E Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele também preserva todas as coisas, Ele mantém todas as coisas, Ele nos acompanha, Ele está conosco. Daí a esperança dele no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aqui ele descansa o coração dele diante de todos aqueles perigos. Em seguida, do verso 3 até o verso 8, ele dá uma explicação do que Deus faz para socorrer o seu povo aqui nesse mundo. E aqui a gente não sabe direito no Salmo o que aconteceu aqui. Aqui pode ser uma resposta de Deus. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? A resposta é: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí Deus começa a falar com ele no verso 3: o Senhor que fez os céus e a terra, eu não permitirei que o teu pé vacile, vou te guardar de todo mal. Pode ser uma resposta de Deus, ou pode ser de repente que ele fez a pergunta: de onde virá o meu socorro? E aí de lado o companheiro dele começa a dizer para ele: olha, ele não deixará que o teu pé vacile, ele vai te guardar de todo mal, vai guardar a tua entrada, vai guardar a tua saída. Ou mais provavelmente, isso aqui é uma explicação que ele está dando para ele mesmo. Ele olha para os montes: de onde virá o meu socorro? O coração dele diz: meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. E aí ele pensa: mas como é que Deus vai me guardar aqui nesse mundo? Que tipo de proteção e de socorro Deus vai me dar aqui nesse mundo? E aí então ele começa a falar consigo mesmo, ele começa a se assegurar de que Deus haverá de protegê-lo. Isso aqui, gente, não é repetição e também não é pensamento positivo, não é? Porque tem gente que, a gente sabe que há pessoas que têm essa prática, que quando estão numa situação difícil, começa a rezar o Pai Nosso, como se a repetição de determinadas verdades bíblicas em si pudesse nos ajudar ou nos tirar daquela dificuldade. O que o salmista faz aqui, ele fala com ele mesmo. Ele já sabe que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí ele começa a pregar para ele mesmo. E essa pregação que ele vai fazer aqui, de que Deus o guarda disso, daquilo, nessa situação e naquela, é resultado das promessas que ele já conhece. É resultado da história do seu povo, que ele lembra. Quem é Deus? O que é que Deus fez? E qual é o poder de Deus disponível para socorrê-lo e para ajudá-lo? E aqui você vai ter esse resumo dessas promessas que Deus fez e faz ao seu povo de guardá-lo em todo o tempo. São 4 promessas, na verdade, que você vê em seguida, né? Depois dele dizer Deus é quem me socorre, são 4 promessas desse Deus feita em socorro do seu povo. Em primeiro, está aí nos versos 3 e 4, Deus promete que vai guardá-lo em todo lugar. Veja o que diz o verso 3 e 4. Deus não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Como eu disse, o caminho era longo e o caminho era variado. Tinha hora que era subida, tinha hora que era descida, tinha hora que o caminho era pedregoso, tinha hora que passava por campinas. Deus está dizendo para ele: onde quer que você esteja no caminho, eu não vou permitir que você tropece, eu vou guardar o teu pé, eu vou fortalecer os teus pés no caminho,
para que você não tropece em momento algum. Está aí nos versos 3 e 4. E Deus diz: eu não vou nem cochilar, eu vou ficar atento, eu não vou dormir e eu não vou nem cochilar, mas os meus olhos estarão abertos sobre você durante o caminho. Durante o caminho, em todo lugar que você for, eu estarei vigiando, eu estarei olhando. Veja o que diz aí no verso, final do verso 3: não dormitará. Dormitar é cochilar, não é? Aquela cochilada que a gente dá às vezes. Não cochilará aquele que te guarda, e não cochila nem dorme o guarda de Israel. Deus não somente promete que vai firmar os pés dele para que ele possa caminhar em todo o terreno, mas diz que vai fazer isso com atenção. A gente sabe que um vigia que cochila não é de confiança, não é de confiança. A gente fica meio que sem esperança ou com dúvida, mas quando a gente sabe que tem um vigia que não dorme de noite, o nosso coração realmente está tranquilo, né? Realmente está tranquilo. Então Deus promete que Ele não cochila e Ele não dorme quando Ele está cuidando de nós. Ele vai firmar o nosso pé. Segunda promessa é que Deus vai guardar o peregrino em todas as ocasiões. Versos 5 e 6. Ele diz aí: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol representa os perigos do dia, e o próprio sol trazia ameaças para a integridade dos viajantes, os raios muito fortes. E a insolação era uma possibilidade, a pessoa pegar ou ficar muito atingida pelo sol quente. A lua também representa os perigos da noite. Então, ou de dia ou de noite, Deus haveria de preservar o seu povo na caminhada para Jerusalém. E Deus aqui se apresenta no verso 5 como sendo a sombra do peregrino. Está vendo aí? O Senhor é a tua sombra à tua direita. Pode significar duas coisas. Primeiro, a própria sombra do peregrino. Aonde a gente vai, a nossa sombra vai. Eu estava vendo um vídeo na internet, acho que semana passada, de uma criança que descobriu a sombra. Acho que uma menina, devia ter uns 2 anos, né? Ou 2 ou 3 anos. Eu tinha dito que eu não ia dizer que era uma menina, para não pensar que é preconceito. Mas a menina, o pai filmou a hora que ela viu a sombra, e ela se assustou e saiu recuando, e a sombra acompanhando. Ela olhou e começou a correr, né? E a sombra atrás, né? Aí a menina ficava olhando para onde ela ia, a sombra estava, até que ela começou a berrar desesperadamente, né? Deus está dizendo que Ele é como a sombra, a nossa sombra, ou seja, está colado, está ligado. Aonde a gente vai, a nossa sombra vai também. E não somente isso, talvez a figura aqui seja da sombra lançada pelos montes ou pelas árvores e que serviam de refrigério durante o maior calor do dia. Esse socorro próximo, esse refrigério, então, Deus promete de dia e de noite, Ele vai estar conosco. Note no início do verso 5, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Esse papel de guardar o peregrino, Deus não deixou com os anjos. Deus podia mandar uma legião de anjos, mas Ele diz: sou eu mesmo que vou guardar você aqui. Sou eu mesmo que vou lhe acompanhar durante todo o caminho. O Senhor é quem te guarda. Vamos para a terceira promessa, que está no verso 7. Primeiro, Deus diz que vai guardá-lo em todo lugar, não vai deixar que o pé vacile. Segundo, Deus diz que vai guardá-lo em todas as ocasiões, de dia e de noite. Terceiro, Deus diz que vai guardá-lo de todo tipo de males. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O que significa essa expressão, todo mal? Significa todo tipo de males. Males circunstanciais, aquelas coisas que nos acontecem aqui nesse mundo, doença, enfermidade,
dificuldades de um jeito ou de outro, catástrofes, desgraças que vêm sobre nós inesperadamente, males que nós não queremos, não pedimos e gostaríamos que não acontecesse. Deus promete nos guardar destas coisas. Não quer dizer que elas nunca vão nos acontecer, mas que Deus não vai permitir que estes males nos levem ao mal maior, que é perdermos a nossa alma, porque veja o que ele diz em seguida: Ele vai te guardar de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Então, o pior mal que pode haver é você perder a sua alma. Aqui nessa vida nós passamos por muitas dificuldades, nenhum peregrino está isento disso. O que Deus promete é que Ele vai usar essas dificuldades e esse sofrimento e essas angústias que nós passamos aqui para nos santificar e nos firmar na sua verdade e nos firmar na sua palavra, Ele guardará a nossa alma, Ele guardará a nossa alma. Muito bem. Vamos para o final então, queridos. Eu queria... A quarta promessa está no verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A promessa, então, é que Deus vai nos guardar aqui e para sempre. A expressão saída e entrada, Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada, pode exatamente representar, em primeiro lugar, se referir à saída dele lá da sua cidade, o caminho todo até a entrada em Jerusalém. Ou seja, durante o percurso, o tempo todo, Deus vai guardá-lo, Deus vai protegê-lo e Deus vai estar com ele. E não somente aqui, na entrada e na saída, ou na saída e na entrada, mas desde agora e para sempre. Deus promete guardar e proteger o seu povo. Gente, eu quero concluir com uma observação. Por que Deus promete isso? Porque Ele não tem nenhuma obrigação de nos proteger. Ele não tem nenhuma obrigação de proteger. Mas, na verdade, a chave para nós entendermos essa promessa de Deus e a confiança do salmista está no verso 4. Quando no final do verso 4, nós lemos que Ele é o guarda de Israel. E aqui essa expressão nos leva para a doutrina da aliança. Israel era o povo da aliança. Deus havia escolhido a nação de Israel de todas as demais nações para ser o Deus daquele povo e para que aquele povo fosse o povo do seu louvor e para a sua glória. Deus deu a sua lei, Deus deu a sua aliança, o culto, Deus fez as promessas à nação de Israel. De todas as nações da terra, aquela era a nação escolhida por Deus. Deus tinha um pacto com aquela nação. Por isso Ele é o guarda de Israel. Ele guarda não somente a nação, mas todo o seu filho, todo membro da nação de Israel ali dentro da aliança. Nós somos os descendentes de Israel. A igreja é a continuação espiritual da nação de Israel. Deus tem com a igreja um pacto, uma aliança, firmada no sangue de Cristo, não no sangue de animais, como foi feito na antiga aliança, mas o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Então nós somos o povo da aliança. Deus é o nosso Deus, Ele prometeu nos salvar, nos abençoar, nos guiar, nos proteger, nos perdoar, nos dar um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Somos o povo de Deus. Por isso essas promessas são seguras, por causa da aliança de Deus conosco, feita com o sangue precioso de Jesus. Porque não fora o sacrifício de Cristo e o seu sangue, Deus não tinha nenhum compromisso conosco. O sol nos molestaria de dia, a lua nos molestaria de noite, o nosso pé vacilaria, nós seríamos malditos na saída e malditos na entrada. E a nossa peregrinação aqui não seria rumo a Jerusalém celestial, mas ao inferno eterno e ao sofrimento indizível por causa dos nossos pecados. Mas por causa de Cristo e do que Ele fez na cruz, Deus se oferece a nós dizendo: eu sou o teu guarda, eu sou o teu socorro, eu não vou nem cochilar olhando para você, eu vou guardar você o tempo todo, em todas as situações, eu vou guardar a tua alma, eu vou te preservar até aquele grande dia.
Meus amados irmãos, é bom estar com vocês mais uma vez, mais um vídeo. Quero convidá-los então a inscrever-se aqui no nosso canal, deixando um like nesse vídeo e inscrevendo-se para que você possa continuar recebendo novas mensagens da palavra de Deus como essa. Você também pode compartilhar esse vídeo enviando para um irmão, para um amigo, no grupo de WhatsApp da sua igreja, talvez, compartilhando nas suas redes sociais. Essa é uma mensagem da palavra de Deus do reverendo Augusto de Nicodemos, mensagem que você pode conferir na íntegra se você clicar aqui abaixo no link que nós temos. Abaixo desse vídeo você será levado para o canal oficial do reverendo ou até mesmo para o link desse vídeo completo em que você pode ouvir essa ministração tão maravilhosa a respeito desse salmo. É um salmo que, sem sombra de dúvidas, fortalece, revigora a nossa fé ao ouvir as promessas, o cuidado de Deus a respeito do seu povo. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Amém.